Olá, sou Maristênia Amaral Matos, fui aluna do programa de pós-graduação em ensino da Universidade de Cuiabá. Minha dissertação teve como tema o conjunto arquitetônico do Porto de Cuiabá e a interface com o ensino por meio da educação patrimonial. Tive como orientador o professor doutor José Serafim Bertolotto e participaram da minha banca a professora doutora Nileide de Souza Dourado, da Universidade Federal de Mato Grosso, e o professor doutor Rosemar Eurico Coenga. Eu defendi em agosto de 2018. Como produto dessa dissertação, nós temos o artigo Educação Patrimonial como instrumento para o ensino-aprendizagem no bairro do Porto de Cuiabá, que tem como autores eu, Maristênia Amaral Matos, o professor doutor José Serafim Bertolotto e a professora doutora Nileide de Souza Dourado. Esse artigo ele pode ser acessado nesse link abaixo. O artigo teve como objetivo tratar da educação patrimonial como um elo entre o ensino-aprendizagem e o patrimônio cultural, especificamente o conjunto arquitetônico do Porto de Cuiabá. E a gente passa a tratar agora, nessa apresentação, sobre essa temática. O presente artigo tem como objetivo apresentar a educação patrimonial como um processo educativo e de valorização na construção do conhecimento individual e coletivo, por intermédio da participação efetiva das comunidades que detêm as diversas referências culturais dos locais nos quais habitam e convivem, tendo como pressuposto que a educação patrimonial está situada na confluência entre a educação, a memória, a cultura, o patrimônio e a preservação, por meio da conscientização de crianças, de jovens e de adultos. A educação patrimonial é um instrumento que oportuniza a conexão entre a escola e a comunidade, por meio do ensino e com a participação de todos, um olhar unificado em prol de um único objetivo, que é a valorização e a conservação da identidade e da diversidade cultural local, ampliando o entendimento dos vários aspectos pelos quais é formado o patrimônio arquitetônico e cultural, e o que isso representa para a formação da cidadania, da identidade e da memória de uma geração. O estudo foi realizado por meio da revisão de literatura, com abordagem qualitativa e análise de artigos que abordam a educação patrimonial e o ensino no Brasil, em um diálogo com diversos autores, entre eles Horta e Pellegrini, e a pesquisa bibliográfica descritiva com enfoque qualitativo na análise de artigos contemporâneos e clássicos, tendo como aporte o Porto Geral de Cuiabá como patrimônio histórico e cultural. Para a temática educação patrimonial, a gente traz como referência alguns autores que tratam desse tema. Segundo Horta, Grunberg e Monteiro, a educação patrimonial traduz um trabalho de alfabetização cultural, buscando retratar ao indivíduo a compreensão do mundo que o rodeia, assim como seu universo sociocultural e a trajetória histórico-temporal em que está inserido. Ainda segundo os autores, a metodologia da educação patrimonial pode ser desenvolvida no ambiente formal de ensino ou em ambiente informal, e se adequar a qualquer evidência material ou manifestação da cultura local. Ainda sobre o tema educação patrimonial, a historiadora Maria de Lourdes diz que trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, a partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados. O trabalho da educação patrimonial busca levar as crianças e os adultos a um processo ativo de conhecimento e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor uso desses bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos num processo contínuo de criação cultural. Tolentino, a respeito da educação patrimonial, diz que a educação pode ser contemplada como um tema transversal, interdisciplinar, o que possibilita aos professores que atuam com estudantes do ensino fundamental nos anos iniciais abordar essa temática em qualquer disciplina escolar obrigatória de maneira natural.
Então, percebe-se que a educação patrimonial oportuniza aos alunos vivenciar e compreender a importância do patrimônio cultural e da história da qual faz parte o seu cotidiano. Ainda sobre o tema, Lima defende fortemente a importância da educação patrimonial no contexto escolar, afirmando que a educação patrimonial precisa estar presente em instituições de formação de gestores, mas principalmente nas redes de ensino, devendo ser considerado um objeto relevante de reflexão por aqueles que pensam e articulam a educação brasileira. Em relação ao patrimônio cultural, Pellegrini define patrimônio como resultado de um conjunto de ações e práticas que são construídas no cotidiano. E afirma que patrimônio diz respeito às maneiras de um ser humano existir, pensar e se expressar, bem como as manifestações simbólicas dos seus saberes, práticas artísticas e cerimoniais, sistema de valores e tradição. Nesse contexto, percebe-se que a educação patrimonial se apresenta como instrumento para a valorização e conservação do patrimônio construído. Queiroz defende que para que se consiga preservar o patrimônio, primeiro é preciso compreendê-lo. E a educação patrimonial é um mecanismo que oportuniza e propicia essa compreensão. E argumenta a respeito do assunto da seguinte maneira: torna-se um poderoso instrumento no processo de reencontro do indivíduo consigo mesmo, resgatando uma autoestima através da revalorização e reconquista de sua própria cultura e identidade, do perceber seu entorno e a si mesmo em seu contexto cultural como um todo, transformando-se em principal agente de transformação. Seguindo a linha de raciocínio de Queiroz, o estudo do conjunto arquitetônico do Porto de Cuiabá, pautado na educação patrimonial, objetiva reavivar a memória afetiva da comunidade e despertar a reflexão e interesse dos alunos da escola Senador Azeredo, que fica no contexto próximo do conjunto, pelos aspectos arquitetônicos e artísticos do conjunto, como forma de contribuição na preservação, conservação e recuperação do local, bem como elemento instigador na construção de sua cidadania. Aqui a gente pode verificar algumas imagens de alguns casarões que compõem o conjunto arquitetônico, lembrando que o conjunto ele foi tombado pelo governo estadual em 2007, e essa é como se encontra hoje. Na época, em 2017, quando foi feito o estudo, mas atualmente continua da mesma maneira. São construções centenárias que estão sendo destruídas pela ação do tempo, do homem, principalmente pela falta de interesse do setor público em sua manutenção. A educação patrimonial é uma importante ferramenta que pode ser utilizada no processo de ensino-aprendizagem. Levar para dentro das escolas ferramentas que oportunizem aos estudantes um contato direto com o patrimônio cultural por meio do ensino-aprendizagem irá propiciar o despertar do sentimento de pertencimento e apropriação do patrimônio cultural das cidades, potencializando elos entre bens culturais, memória, identidade e cidadania. Essa foi a apresentação que a gente fez, tirada do artigo, que a gente entende a educação patrimonial como um instrumento muito importante para aproximar o aluno do seu ambiente, do seu entorno, onde ele está inserido, e mostrar para ele a importância do patrimônio cultural para a memória da cidade, para a memória do Estado e para a memória do país. Obrigada.